Boa noite, boa noite. Entrando ao vivo. Hoje a nossa live é sobre meu relato. Experiência com a depressão. Essa semana nós temos falado muito sobre esse assunto. Faz um bom tempo que eu penso em fazer esse vídeo, só que eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Mas agora eu estou me sentindo em paz para falar sobre esse assunto. Até porque foi um momento bem difícil na minha vida, o momento mais difícil de toda a minha vida. E não é fácil falar sobre assuntos difíceis, mas a gente consegue. Jai, Adam, Leide, sejam bem-vindos à live. Filomena, muito bem-vindo. Maria Souza, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, eu quero dar um minutinho para chegar mais pessoas, para mim começar a falar com vocês. Vocês podem me falar e me dar um retorno se o áudio tá bom? Me digam aí, você que está aí na live agora, você pode me dar esse feedback? O som tá bom aí? Pode me dar esse feedback, por favor? Boa noite, boa noite. Como é que tá o som aí, pessoal? Me fala, por favor. Por favor. Obrigada, Filomena, pela confirmação. Sim, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, esposa do pastor Ilamar, presidente do campo aqui no povoado Bacabal, e eu sou psicanalista. Me formei recentemente. Essa área do estudo, que é o estudo da alma humana, sempre me interessou. Sempre me chamou a minha atenção. E agora eu realizei esse sonho, né? Sou terapeuta, sou psicanalista. E eu vim aqui contar para vocês o meu relato, a minha experiência com a depressão. Sou crente desde os meus 8 anos de idade. Sempre fui uma menina de oração, gostava de ler a Bíblia, estudar a palavra. Quando eu tinha meus 16 anos, eu dirigia uma congregação lá onde eu morava, no povoado. Então, primeira coisa, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença como qualquer outra. Eu sempre bati nessa tecla e vou continuar batendo. Gente, depressão é uma doença. O problema é que as pessoas espiritualizam muito essa questão de alguma doença emocional, alguma doença mental. As pessoas generalizam como algo do mal, algo do maligno. Não, é uma doença como qualquer um. Existe o mal? Existe. Existe o diabo, os demônios? Existe. Só que ninguém nunca vai atribuir uma pressão alta ao inimigo. Eita, fulano de tal tá orando, tá com pressão alta. Eu acho que não tá orando
não tá orando, acho que não tá lendo a Bíblia. Se ele ler a Bíblia, se ele se congregar direitinho, se ele tiver força de vontade, a pressão dele, ó, vai normalizar. Ninguém diz isso, né? Irmã Bia, seja bem-vinda. Irmã Nath, meu Deus, que bênção. Obrigada pela presença de vocês aqui, tá bom? Reis, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Meu maridão entrou aqui agora também, pastor Ilamar. Continuando. Eu vou abrir meu coração aqui, tá bom? Pra vocês. Digamos que eu vou me desnudar. São coisas que bem pessoais, são coisas bem íntimas, e eu quero ser o máximo sincera aqui nesse relato. Quero ter o máximo de sinceridade aqui no relato dessa experiência que eu passei. Quando eu tinha meus... Vamos começar lá de trás. As pessoas acham que a depressão é causada por... entrou em depressão porque o marido faleceu, porque o filho faleceu. Entrou em depressão por causa disso e disso. Quando, na verdade, a raiz é mais profunda. É por isso que é algo tão... não é algo fácil de se tratar. Doenças emocionais não é fácil de se tratar. Tem que ter um acompanhamento, certo? Não é com força de vontade, não é pensamento positivo que vai curar uma doença. Quando eu tinha os meus 4 anos de idade, eu sou a segunda de 5 filhas, e o meu pai abandonou a gente. Eu sou a segunda. Minha mãe tinha 4 filhos e estava grávida de 4 meses. Então ele abandonou a gente, e a minha mãe ficou... Ela estava desempregada, não tinha formação. Naquela época as coisas eram muito difíceis. Ela tinha feito somente até a 4ª série. Então, quando ela se viu sozinha naquela situação, com 4 filhas, a mais velha tinha 7 anos de idade. A caçula tinha 1 ano. Tinha 1 ano. E ela estava grávida de 4 meses. Eu imagino o quanto foi difícil. Foi tão difícil que minha mãe ficou doente, né? Quando ela se viu abandonada só com os filhos, desempregada, aí voltou para casa do pai, para casa dos meus avós, e ela ficou doente por 3 anos. Depois dos 3 anos, ela reuniu forças e foi morar com a gente em uma casa, né? De um familiar. A gente foi morar de favor. Imagine só, uma mulher sozinha, sem marido, sem emprego, sem formação, com 5 filhas. A mais velha, 10 anos de idade. E a mais nova, 2 anos. Eu me lembro que no decorrer da minha infância, eu sempre fui muito introspectiva. Eu sempre me observei muito. E eu me lembro de sentir muita tristeza. Eu me lembro de chorar e dizer pra mim: ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Eu lembro de sentir uma solidão muito grande dentro de mim. Um sentimento de desamparo. Um sentimento de desproteção. Desde criança.
meus 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu lembro bem de sentir isso dentro de mim. Aos 8 anos de idade, eu aceitei Jesus. E toda a minha família, minha mãe, minhas irmãs, nós aceitamos Jesus. Então, eu lembro de orar muito. Todas as noites eu me ajoelhava e eu orava e falava com o Senhor. Pedia para Ele tirar aquela dor de dentro de mim, aquela tristeza, aquele vazio. Irmã Fernanda, qual o motivo desse vazio que você sentia? Era o vazio do meu pai. A mãe fala que com 4 aninhos de idade, eu era muito apegada com ele, muito apegada com meu pai. E ela conta que quando eu tinha meus 4 aninhos, eu ficava na porta, chorando e olhando para a estrada, vendo se ele não estava chegando. Ela conta que eu acordava à noite, no meio da noite, chorando, perguntando: mãe, cadê o pai? Cadê o pai? Aí ela falava: ele não tá aqui. Tá aqui sim, mãe, eu vi ele aqui ainda agorinha. Porque eu sonhava com ele, tinha 4 aninhos e achava que ali era uma situação assim que com certeza eu não conseguia entender, né? Sempre que há um abandono de um pai ou de uma mãe, a criança, ela sempre vai sentir que ela é a culpada, que ela fez alguma coisa, e aquela culpa ali ela carrega. É necessário ser tratado. Então, eu lembro de ler na Bíblia e mensagens, né, de pregação. Eu tô sendo transparente, tá? E as pessoas diziam: ah, Jesus, na presença dele, a tristeza salta de alegria. Na presença dele, a tristeza salta de prazer. Jesus é aquele que traz alegria para a sua vida. Aí eu pensava assim: então esse Jesus não me ama. Por que eu sinto tanta tristeza dentro de mim? Ele não me ama, ele não se importa comigo. Sabe por que isso acontece? Porque a figura parental da criança, o modo que ela vê o pai e a mãe, ele transfere para o modo que ele vê a Deus. Isso é inconsciente. Então, do jeito que eu achava que meu pai e minha mãe não me amavam, eu também achava que Deus também não me amava. Eu pensava: se ele me amasse, ele tiraria essa tristeza de dentro de mim. Aí veio a culpa. Talvez eu esteja em pecado. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Talvez eu esteja orando pouco. Eu pensava desse jeito. Com meus 10 anos, 11 anos, 12 anos. Aí eu orava bastante. Lia muito a Bíblia. Aí eu jejuava. Eu me lembro de dias que eu fiz um jejum até às 3 horas da tarde. Aí eu pensava: eu acho que se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu buscar mais a Deus, Ele vai tirar essa dor de dentro de mim. E aos 18 anos eu fiz um curso de missões em Presidente Dutra. Foi um curso de 40 dias. Aos 18, aos 20 anos eu me casei com o pastor Ilamar. Hoje nós temos 11 anos de casados, né? Uma bênção na minha vida. E o tempo foi passando. E eu ia pensando o seguinte: se eu me dedicar ao máximo para a obra de Deus, Deus vai tirar essa dor. Se eu visitar as pessoas, se eu evangelizar, se eu fizer isso, fizer aquilo, Deus vai me curar dessa dor.
E o tempo foi passando. E a dor não sumia. A tristeza não sumia. Era falta de Deus? Não. Falta de fé? Não. Falta de oração? Não. Falta de leitura da palavra? Não. De jejum? Também não. É uma dor como qualquer outra. É uma doença como qualquer outra. Então, chegou num ponto que eu me decepcionei totalmente com Deus. Eu cheguei à conclusão: Deus realmente não me ama. Deus realmente não me ama. Eu pensei assim: eu vou ver se Deus me ama mesmo. Eu vou fazer uma última tentativa. Aí eu fiz, desculpa, eu falei pra vocês que esse é um assunto bem difícil de falar. Aí eu falei assim: eu vou fazer uma última tentativa, eu vou fazer um mês de jejum. Eu vou jejuar por 30 dias. Aí eu começava meu jejum pela manhã. E ao meio-dia eu entregava, eu almoçava. E assim foi por 30 dias. Aí eu acreditava piamente: não, eu tô pagando o preço. Porque a gente aprende tanto que a gente tem que pagar o preço, que a gente tem que fazer algo para Deus, que só a salvação é de graça e que as bênçãos não. Então eu acreditei piamente. Vou orar muito, vou ler a Bíblia, eu vou jejuar. Eu lembro que eu levantava pela madrugada, às 3 horas da manhã. Eu pegava a minha harpa e eu cantava. Hinos da harpa e lia a Bíblia. E eu lembro de me sentar no chão do meu quarto. Eu colocava a almofada no chão. Eu sentava em cima da almofada e ali eu orava. Ficava 1 hora ali sentada e chorava. E a dor não ia embora. E a tristeza não ia embora. Jesus poderia me curar? Poderia. Ele é Deus. Mas Ele não tem que. É se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele também não faz. Ele não se torna menos Deus por isso. Então, eu não sabia que eu estava com depressão. Eu não sabia. Eu me lembro que aos meus 16 anos eu estava fazendo visita, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, eu dirigi um trabalho, uma congregação. Aí eu estava fazendo visita, eu estava conversando com alguns jovens. E um deles me perguntou assim: Nanda, o pessoal lá me chamam de Nanda, você é feliz? Eu estava falando de Jesus para eles. E ele me perguntou: você é feliz? E eu falei: sim, eu sou. Aí ele falou assim: então por que você é tão triste? Tem pessoas que acham que por ser crente elas podem controlar tudo. Eu vou orar e Deus vai fazer. Vou jejuar e Deus vai fazer. E se Ele não quiser?
Se não for o tempo? E se não for a hora? Então, quando eu terminei um mês de jejum, aí eu me decepcionei de verdade, ó. Eu me frustrei, sabe? Então veio... A depressão evoluiu para um estado mais profundo e mais grave. Os pensamentos de suicídio começaram a vir. Crente, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, jejuando, fazendo a obra. Para você ver que depressão não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de oração. É uma doença como qualquer outra. E por ser uma doença emocional, não significa que Deus tem que curar. Por ser uma doença emocional, não significa que não precisamos procurar ajuda médica. Nós procuramos um ginecologista, procuramos o cardiologista, o urologista, o neurologista. E quando fala em psiquiatra, mesmo que parece estar falando numa alma penada, né? Então, veio a decepção. Eu concluí, eu tive certeza absoluta de que Deus não me amava e de que Ele não se importava comigo. Que eu pensei, bem, o único que pode me curar é Deus. Se Ele não me cura, é porque Ele não se importa comigo. Se Ele não se importa comigo, é porque Ele não me ama. Se Ele não me ama e ninguém mais me ama, então eu quero morrer. O que eu tô falando aqui é muito sério. Muito sério. E não pense que quando esses pensamentos estavam vindo, eu estava em casa, isolada dentro do quarto, não. Estava indo para a igreja, ia para os ensaios, cantava no vocal, cantava lá na frente com o microfone. Às vezes uma pessoa senta do seu lado e você nem imagina o que ela está passando. Ela está conversando, está rindo. Mas só Deus sabe como ela está por dentro. Só ela sabe como está o coração. E Deus sabia como estava o meu. Então vieram os pensamentos de suicídio. Pensamento de suicídio é um sintoma da depressão. Depressão mata. Então, o meu esposo me levou a uma médica, psiquiatra, e não a psicóloga. Isso tem 3 anos. Um tratamento bem longo. Eu tratei coisas tão profundas lá da minha infância, de quando eu fui abandonada pelo meu pai. E o fato de meu pai ter me abandonado não significa que Deus me abandonaria também. O fato de eu não me sentir amada, sabe, todo aquele desamor, aquela falta de proteção que eu sentia, que eu atribuía a meu pai, eu transferi para Deus. Senti que Deus não me protegia, que não me amava. E tudo isso foi trabalhado.
dentro da terapia. E Deus fez a obra. Deus poderia me curar, poderia, mas Ele não quis fazer assim. Tem coisas que Deus vai fazer por nós ali, milagrosamente. Ele pode, Ele é Deus. Só que às vezes nós precisamos passar por um processo. Processo não é algo que acontece assim, no estalar de dedos. Processo leva tempo, gasto de energia, mas também traz aprendizado, traz experiência e traz crescimento. A palavra de Deus fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até a dor contribui para o nosso bem. Eu aprendi tanta coisa. Eu descobri um Deus amoroso. Eu descobri que, mesmo na fornalha, Ele estava me guardando lá dentro, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram lançados dentro da fornalha com os pés e as mãos amarrados. A fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus não livrou. Poderia? Poderia, mas não livrou, não quis. Mas guardou eles lá dentro. E Deus guardou a minha vida esse tempo todo. Fiz tratamento? Fiz. Tomei remédio? Tomei medicação, porque precisou. Terapia, com certeza. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Eu já tomei remédio para gastrite. Eu tomo remédio para dor de cabeça. Você talvez tome remédio para diabetes. Talvez você tome remédio para pressão alta. Gente, diabetes não tem cura. Tem tratamento. Pressão alta não tem cura. Hipertensão não tem cura. Tem tratamento. Eu tenho uma enfermidade chamada endometriose, que não tem cura. Tem tratamento. Tem algumas doenças emocionais e mentais, como a bipolaridade, por exemplo, e esquizofrenia também, que não tem cura, tem tratamento. Um bipolar, um esquizofrênico não é diferente dos outros seres humanos. É igual aos outros seres humanos, com um problema de enfermidade igual aos outros seres humanos. É necessário parar de espiritualizar tudo. Tá dormindo mal? Ore. Mas procure ajuda também. Porque quando a gente está sentindo uma forte dor de estômago, a gente não vai orar não, a gente vai procurar ajuda, né? Tem gente que sim, que ora, Senhor, me cura dessa dor de estômago, me cura dessa dor. Mas ela vai no médico, faz a consulta, pega a receitinha e compra o remédio. Toma e fica boa. E aí? É porque ela tem pouca fé? Tomou remédio para dor de cabeça porque a fé é pouca? Tomou remédio para o estômago porque a fé é pouca? Ah, você é assim, hipertenso, toma esse remédio aí todo dia, você é escravo desse remédio de hipertensão e diabetes porque você tem a sua fé é pouca. Ninguém disse isso, né? Mas eu tô pegando essa experiência que eu passei, que foi muito dolorosa, foi muito difícil. Nós sofremos muito.
meu esposo sofreu muito. Conviver com alguém depressivo não é fácil. Não é fácil. Eu louvo a Deus pelo meu marido, que é um homem de Deus, um homem de oração. Eu me lembro que um dia eu estava deitada na cama, no quarto, e meu marido, ele sentou no chão, ele impôs as mãos sobre mim e começou a orar. E enquanto ele orava por mim, Deus tomou ele em profecia. E Deus falou: não acabou. Eu te amo. Eu estou abrindo uma grande porta. E Deus abriu a porta, uma grande porta. Foi aí que entrou a livraria Ebenezer e a loja Ame Adeline Moda Evangélica. Foi no momento mais difícil da minha vida que Deus me abençoou. Foi quando eu achava que tinha acabado, que os pensamentos suicidas vinham a todo instante, que Deus abriu essa porta. Onde eu morava ali, em Najatuba, tem um ponto que a dona costumava alugar, na casa mesmo. Então, eu e meu esposo fizemos isso. Nós colocamos ali a livraria. Coloquei ali livro, bíblias. Comecei a trabalhar. Eu comecei a visualizar o futuro. Quem tem depressão não consegue ver nada no futuro. É tudo escuro. É um túnel sem fim e escuro. E ficamos lá por um ano. Eu fiquei com a loja lá por um ano. Então eu comecei a vender roupas online. Loja Adeline Moda Evangélica, a sua loja online. E Deus foi abençoando, abençoando. E um ano depois, nós já abrimos ali um ponto maior lá no centro. Aí colocamos a loja física, né? Adeline Moda Evangélica, loja de roupas, livros e bíblias. Então eu comecei a estudar. Me formei em psicanálise. Estou cursando psicopedagogia na faculdade. Eu estou no terceiro período do curso de psicopedagogia. Fiz meu estágio pelo Instituto UFD Fazendo a Diferença, que é onde eu cursei a psicanálise. Terminei o estágio. Já vou receber meu certificado. Tenho atendido muitas pessoas, muitas mulheres, gratuitamente. Deus colocou esse desejo no meu coração. E é recompensador. Porque quando eu começo a atender a cliente, a paciente, ela está com um semblante. E no final do atendimento ela está com outro. Então isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero abrir um espaço aqui para alguém que queira fazer uma pergunta. Um minutinho, tá bom? Um minutinho para alguma pergunta que você queira me fazer. Obrigada, amorosas. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui, me dando esse apoio. É um momento aqui onde eu abri meu coração. Um momento onde eu me desnudei. E tô dizendo que Deus é maravilhoso. Que Ele me ama.
que Ele cuida de mim. Esse tempo todo, Ele estava cuidando de mim. Quando Ele estava usando meu esposo, Ele falou: eu tenho te guardado como uma joia preciosa. Quando eu me sentia desamparada, desprotegida e sem amor, Deus estava cuidando de mim. A tristeza que você sente, a angústia que você sente, a dor que você sente, alguma perda que você possa tido, um momento difícil que você pode estar passando, não significa que Deus te abandonou. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Digo por experiência própria. Eu venci e você também pode vencer, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo sempre. Concluindo, eu estou precisando fechar a loja física. Vai funcionar somente online, porque não vai dar para mim administrar tudo. Estou me formando na faculdade, me formei em psicanálise, estou começando atendimentos, a maioria são online, então é algo que demanda muita energia da gente, tempo e dedicação. E eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui, me dando esse apoio. Esse foi meu relato. Eu relutei muito para falar sobre isso. Vocês viram aqui que não foi nem tão fácil assim. A voz embargou, o olho lacrimejou, mas é assim mesmo. Esse choro que vocês viram aqui não é de tristeza, não, é de alegria. Não é de angústia, é de refrigério. Porque Deus é aquele que nos leva a pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. É esse, é Ele. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação de vocês aqui nessa live. E eu vou deixar salva para você rever novamente quando você precisar. E você pode também enviar para alguém que precise ouvir esse relato. Tá bem? Uma boa noite na paz do Senhor e obrigada. Beijo, Nath! Lindona, amorosa. Tchau, gente. Tchau, tchau.